Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui nosso Papo Desinformante. Aqui é informação confiável sobre desinformação. Vem com a gente. Essa semana, dois assuntos agitaram a pauta digital. O governo dos Estados Unidos aprovou uma lei que agora permite o real banimento do TikTok de lá, caso a dona do aplicativo, a ByteDance, não venda a empresa. A alegação é que não dá para oferecer serviços dessa natureza para os norte-americanos de uma empresa cujo controle acionário pertence a um adversário estrangeiro, no caso a China. A gente começa aqui com a Liz Nóbrega, que acompanhou esse movimento no legislativo norte-americano para se chegar a essa medida radical. Oi, Ana. Oi, Matheus. Pois é, pode até parecer notícia velha, mas eu prometo que não é. Nessa semana, na quarta-feira, 24 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a lei que pode banir o TikTok em até um ano. Calma que eu vou explicar. A lei obriga que a empresa chinesa ByteDance venda o TikTok para algum acionário, para alguma empresa dos Estados Unidos, para que ela possa continuar funcionando. Se isso não acontecer num prazo de 270 dias, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias, se isso não acontecer nesse quase um ano, digamos assim, a empresa pode ser banida e proibida, né? O aplicativo pode ser proibido de ser ofertado nas lojas de aplicativos como a Apple Store e a Google Play, né? Essa é uma medida, digamos assim, drástica, mas que já vinha se desenhando há um bom tempo. Lá no site do Desinformante, inclusive, a gente fez uma linha do tempo bem detalhada, trazendo como essa disputa geopolítica do TikTok, Estados Unidos, enfim, vem acontecendo desde 2020. E aí, esse projeto de lei que tinha começado a andar, que a gente conversou há umas 3 semanas, né? Ele tinha parado, né? Ele tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, mas não tinha andado a partir disso. E aí, agora, nesse fim de semana, no dia 20 de abril, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez uma manobra que é conhecida, digamos assim, da política, né? Eles enfiaram um jabuti ali numa legislação que não tinha nada a ver com o TikTok. Era uma proposta que aprovava uma ajuda estrangeira para países como Israel, Ucrânia, enfim, aliados dos Estados Unidos. E ali, no meio dessa proposta, foi colocada a legislação sobre o TikTok no intuito de que o Senado apreciasse de uma forma mais séria, que foi o que aconteceu, né? No sábado foi aprovado na Câmara dos Deputados, na terça-feira foi aprovado no Senado e na quarta o presidente Joe Biden assinou. Então foi algo bem rápido aí para a gente entender essa questão e, como a Ana já adiantou, um dos maiores argumentos é a questão de segurança nacional, de soberania dos Estados Unidos, desse tratamento de dados de norte-americanos por uma empresa chinesa. Esse é o cerne, digamos assim, do argumento, mas também não é a linha final para o TikTok. A própria empresa já disse que vai entrar na justiça contra a legislação, né, dizendo que fere a primeira emenda, que é a liberdade de expressão dos norte-americanos. Também há aí algumas questões em aberto, porque, como eu disse, tem quase um ano aí para que essa lei possa efetivamente gerar o banimento do TikTok. E aí a gente tem também eleições presidenciais nesse meio. Dependendo da mudança do presidente, a gente pode ver uma mudança nisso, porque lá em 2020, Donald Trump ele queria banir o TikTok, mas agora ele já tem um discurso completamente diferente e é a favor da empresa nos Estados Unidos. Então, se ele ganhar as eleições, pode ser também que haja aí uma distribuição de forças e uma mudança desse cenário. Claro, a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa decisão sem precedentes que realmente preocupa as questões, né, de comunicação, mas também mostra para a gente que o olhar sobre plataformas está indo muito além de comunicação e está também se tornando algo geopolítico. A seguir cenas dos próximos capítulos, né, Liz? Agora, Matheus, é uma ação sem precedentes, sim, nos Estados Unidos, mas outros países já baniram, né, o TikTok. A gente fez, já faz algum tempinho, um mapa de banimento do TikTok, Matheus cuidou disso. E os argumentos principais para uma medida tão radical, sendo um aplicativo tão popular, principalmente entre adolescentes e jovens, é de fato a preocupação com moderação de conteúdo, com danos, né, que possivelmente os conteúdos que circulam no aplicativo podem causar, ou no caso dos Estados Unidos, é uma decisão muito específica e particular dessa disputa com a China, e nos outros países as justificativas
variam? Conta para a gente aí. Oi, Ana, oi, Liz, oi, todo mundo que está nos escutando, nos assistindo. Pois é, como Liz falou, né, está se tornando uma questão geopolítica. Hoje, pelo menos 5 países já baniram o TikTok completamente para os seus cidadãos. São eles Índia, Irã, Afeganistão, Jordânia e Nepal. No caso da Índia e do Nepal, o argumento é muito parecido, claro, cada um com suas especificidades, né, mas muito parecido com os Estados Unidos em relação à segurança nacional. Vale lembrar que em 2020 a Índia chegou a banir, além do TikTok, mais 58 aplicativos, justamente com esse argumento de segurança, né? A construção da segurança nacional, com receio de que as informações do TikTok consigam chegar ao governo chinês. Já o Irã, Afeganistão e Jordânia usam o argumento da moderação de conteúdo. Justamente que o TikTok, o aplicativo, não consegue conter informações consideradas prejudiciais para crianças e adolescentes dos respectivos países. Mas vale lembrar que esses 3 países têm, sim, a pauta do fundamentalismo religioso muito presente. Então, esses argumentos estão em volta ali das pautas da moral e dos bons costumes, né? Fora que também vale lembrar que o TikTok está banido em diversos países, banido dos dispositivos governamentais, também com receio de que esses dados, essas informações dos funcionários, né, dos estados e das nações possam chegar ao governo chinês por meio do TikTok. Agora, Matheus, interessante, né, essa coisa da segurança nacional. Coleta de dados todas as plataformas fazem, né? Mas no Vale do Silício tá valendo, né? Agora, da China, aí é proibido, aí né, fere a soberania, etc. Gente, a pauta 2 de hoje é que parece que a gente tem, de fato, agora o primeiro projeto de lei para regulação de IA protocolado no Congresso Brasileiro. É o substitutivo do projeto de lei 2338, ele foi protocolado essa semana, no dia 24, no Congresso. Quem acompanhou o assunto foi o Matheus. Conta pra gente o que tem de novidade nesse substitutivo, Matheus. Pois é, nessa quarta-feira foi movimentada, né? Liz estava ali de olho nos Estados Unidos, eu estava aqui nessa questão do Senado, porque ontem, depois de 8 meses de trabalho, a Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial do Senado publicou um texto preliminar, né, como a Ana falou, que substitui o PL 2338, que cria regras de uso e desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Uma das principais novidades do documento é a proposta de um sistema híbrido de fiscalização, com a criação de um Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA, chamado de CIA, que vai ser coordenado por uma autoridade competente a ser nomeada pelo Poder Executivo, mas que conte também com a participação das agências e órgãos reguladores existentes, que ficarão responsáveis pela fiscalização da IA em suas respectivas áreas de atuação, como, por exemplo, a Anvisa na saúde e a Anatel na comunicação. Além disso, na ocasião, o senador Eduardo Gomes, que é relator da comissão, sinalizou positivamente a possibilidade do sistema de regulação ficar a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Outra novidade do projeto também foi a adição de um capítulo que trata sobre o fomento público de IA. O trecho cria diretrizes programáticas para que o poder público invista em pesquisa e educação sem desconsiderar, o impacto ambiental. Também está prevista a criação de mecanismos de certificação de sistemas, como a criação de selos de IA segura para incentivar e assegurar boas práticas de governança e tecnologia. Nós conversamos com alguns pesquisadores ontem, né? Eles levantaram os pontos positivos desse projeto, como, por exemplo, a própria criação do sistema e também dessa criação de sistemas de certificação, né? Mas, claro, tudo não são flores. Tem 2 pontos muito críticos nesse projeto. O primeiro deles é o não banimento completo do sistema de reconhecimento facial, né? Justamente aí a CDR, a Coalizão de Direitos na Rede, vem levantando a importância de banir completamente essa tecnologia dentro do PL. E, além disso, a inclusão dos sistemas de armas autônomas. Eu conversei com o Paulo Renan, que é integrante do Aquatune Lab, e ele me falou que esse ponto foi incluído no projeto sem nenhuma discussão, e é um ponto muito complicado. A gente está falando desses sistemas de identificação, né, e de letalidade mesmo dos cidadãos, e foi incluso no projeto do PL 2338. Mas enquanto o PL 2338, né, da IA,
está em andamento. Liz também está de olho no PL 2630, né? Como é que está acontecendo aí nesse tópico, Liz? O quase finado PL 2630, né? Vale ressaltar que o projeto de lei mais avançado que a gente tem sobre plataformas digitais aqui no Brasil foi recentemente escanteado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Nessa semana houve um seminário, né, na própria Câmara dos Deputados sobre regulação de plataformas digitais, falando dessa urgência dessa agenda que é essencial à democracia. E nesse simpósio, o ex-relator do PL 2630, né, deputado Orlando Silva, que dialogou quase 4 anos com a sociedade civil e com várias entidades para a construção desse texto, falou, né, sobre essa necessidade de se avançar com questões de temas que já foram tratados no PL 2630. Né? Então, a proposta dele é que não se coloque, né, não se jogue fora todo esse acúmulo, que se pense em denominadores comuns, né, que foram criados nesse acúmulo de debates. E ele reforça de uma forma muito importante que o executivo tome um papel protagonista nesse sentido de propor uma proposta a partir desses denominadores comuns. Ele também revelou que teve uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, há umas 2 semanas mais ou menos, dizendo, né, porque na época o Arthur Lira ele deu uma escanteada no PL 2630 e disse que abriria um grupo de trabalho para debater o tema. E aí esse grupo, né, na ideia de Lira, seria ter pelo menos um representante de cada partido, mas que ainda não existe uma nitidez qual vai ser o ponto de partida para o debate, se será o PL 2630 ou se não, mas que a ideia desse grupo de trabalho era descontaminar, nas palavras de Lira, essa pauta. Então, a gente não tem novidade nenhuma sobre esse grupo de trabalho ainda, a gente só tem expectativas de que ele não, digamos assim, jogue fora um trabalho que foi construído, porque há um receio também da sociedade civil de que seja aprovado algo muito rápido e que não tenha todo esse acúmulo de debates que o PL 2630 teve. Então, a gente está de olho na regulação de IA, mas a gente não vai deixar de acompanhar qual vai ser o futuro da regulação de plataformas aqui no Brasil, até porque já tem gente querendo misturar tudo, juntar a regulação de plataformas com de IA, e aí a gente vai ter que acompanhar para ver onde isso vai dar. Mas sempre vai estar lá no Desinformante, a gente não vai deixar essa pauta. Maravilha. É isso aí, gente. Às vezes a legislação parece uma coisa, né, longe, meio chata de acompanhar, mas é importantíssimo, né? A gente tem eleições esse ano, a gente tem problemas nas redes sociais reais, né, que atingem crianças, adolescentes, que atingem a área da saúde, né? A gente vê índices vacinais caindo, e a gente sabe que só jornalismo, só checagem de fatos e só autorregulação das plataformas não vai adiantar. A gente precisa de regulação, não é censura, não é o Brasil que está inventando isso, né? Já tem na Europa, já tem em tantos países. Então, a gente tem que desmistificar esse tema da regulação, né? Para a sociedade entender a importância, que é, de fato, proteger o discurso, proteger o conteúdo e as opiniões divergentes, inclusive, nas redes sociais. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Obrigada pela audiência. Nos acompanhe no desinformante.com.br, é o site, @desinformantebr, no Twitter, no Instagram e também agora no TikTok. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau.